Nós vamos agora tratar do livre mercado. O que é o mercado? Basicamente, são todas as trocas voluntárias que são feitas entre as pessoas. E isso implica em uma quantidade enorme de decisões e de participações que a gente tem. Se eu acordo de manhã, resolvo tomar um cafezinho na padaria, eu estou agindo no mercado. Se eu acordo de manhã e resolvo não tomar um cafezinho na padaria, eu estou agindo no mercado. É um cafezinho a menos que a padaria vai vender. Agora, esse cafezinho que ela me vende, com o dinheiro desse cafezinho, de muitos outros cafezinhos, e dos pães e dos bolos, etc., terão emprego os 10 funcionários daquela padaria. Terão emprego os funcionários do moinho que faz a farinha. Terão emprego os funcionários da torrefação de café. Terão emprego, ainda que emprego sazonal, o pessoal que vai lá colher o café. E eu moro em região de café, então quando chega na época da colheita de café, o que a gente mais vê é o pessoal que vai lá colher café, é um emprego sazonal. Vai as famílias inteiras para ajudar na colheita do café. Então, se todo mundo parasse de tomar café, ia acabar o emprego desse povo, ia fechar a torrefação. Ou seja, esse mercado, ele é o que faz com que as pessoas consigam viver em sociedade. Sem o mercado, a gente ia ter que plantar o que a gente come, isso ainda com a dificuldade de quem a gente ia comprar a terra, né? Mas a gente ia ter que plantar o que a gente come, plantar algodão, fiar o algodão, fazer a nossa própria roupa. Ou seja, a gente não teria a sociedade. O ser humano começou a viver em cidades justamente com o surgimento dos primeiros mercados, em que as pessoas iam trocar bens. Hoje em dia, para facilitar, a gente não precisa mais trocar. A gente pode simplesmente trocar um bem por dinheiro, trocar o nosso trabalho por dinheiro. Eu trabalho, ganho dinheiro, com dinheiro eu pago o mercado, que por sua vez vai pagar todos os funcionários do mercado, que vai pagar o fornecedor, que vai pagar o produtor. Ou seja, a gente vai distribuindo, assim, os bens, em função do trabalho. Vocês reparem que é uma maneira bastante justa de distribuir os bens. Por quê? Porque é diretamente em função do trabalho. Já dizia São Paulo, quem não trabalha não come. Então, o mercado é o mecanismo pelo qual esses bens que Deus deu a toda a humanidade chegam ao seu destino último. É o meio pelo qual aquilo que Deus criou para ser comido chega na mão de quem vai comer. Aquilo que Deus criou para dar uma roupa chega no corpo de quem vai vestir. E o mercado é uma coisa de uma complexidade absurda. Ninguém entende o mercado. Ninguém pode prever o mercado. Por quê? Porque tem elementos demais. É muito pior do que tentar prever o tempo, por exemplo. E a gente vê meteorologia, até acerta um pouquinho mais do que a metade das vezes se vai chover amanhã. E se for chover amanhã, o que vai ser necessário? Guarda-chuva. E o que o mercado vai fazer? O mercado vai fazer com que vale a pena para alguém ter uma reserva de guarda-chuva em casa. Quando ele olha para cima e vê que está chovendo, ele sai para vender. Isso seria uma coisa que não poderia acontecer de outra maneira. Sem o mercado, ia ser que nem na história do inferno brasileiro que a gente viu antes, né, que um dia falta balde e outro falta cocô. Não teria como funcionar. Agora, qual é o problema do mercado? O problema do mercado é que o mercado ele é imprevisível e ele é composto de seres humanos, descendentes de Adão e Eva, marcados pelas consequências do pecado original. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é muito mais fácil vender uma revista pornográfica do que um livro de orações.
é o que faz com que a internet tenha 80% do seu tráfego voltado à pornografia. É o que faz com que um programa de televisão apelativo tenha mais espectadores, logo um valor maior para o seu comercial, do que um programa de TV educativo. Então o mercado ele deve ser livre para que esses produtos cheguem às mãos dos seus consumidores, dos seus destinatários finais. Isso é importantíssimo. Sem o mercado, sem a liberdade de produzir, de comercializar, de abrir uma empresa, a gente tem sempre desabastecimento. A gente tem sempre falta de produtos. Agora, se o mercado é deixado completamente livre, ou seja, se eu posso vender qualquer coisa, a gente vai ter uma situação em que aqueles instintos mais baixos das pessoas vão muitas vezes tomar a frente. É o que a gente vê, por exemplo, no caso das drogas. A legislação foi mudada e hoje o uso de droga, qualquer droga, não dá mais cadeia. Então a gente anda em qualquer lugar e a gente encontra pessoas viciadas em crack. O que faz o crack chegar à mão delas? O mercado. O mercado, no caso, está livre demais para as drogas ou para a pornografia. Mas, por outro lado, o mercado está restrito demais para outras coisas. A dificuldade, por exemplo, de se comprar um automóvel, de se comprar uma arma, são restrições ao livre mercado. Então, qualquer restrição ao mercado é uma coisa que deve ser muito bem pensada, porque ela vai causar problemas. Quais problemas? Basicamente, existe, orientando o funcionamento do mercado, foi descoberta a lei da oferta e da procura. O que significa isso? Isso significa que quando as pessoas estão procurando uma coisa de que existem poucos exemplares, essa coisa vale muito. O preço dela vai ser alto. O exemplo que eu dei aqui de um bem de alto valor, por exemplo, um violino Stradivarius. Por que um violino Stradivarius custa milhões e milhões de dólares? Porque foi produzido uma quantidade limitada de um produto de excepcional qualidade, sei lá quantos séculos atrás. Não tem mais. Ninguém sabe fazer um igual. Se destruir um daqueles, é um patrimônio da humanidade que se perde. Resultado, vale uma fortuna. Porque procura, a quantidade de bons violinistas é muito maior do que a quantidade de violinos perfeitos, como aqueles. Essa é a lei da oferta e da procura. O outro lado dela é, se ninguém está interessado, aquilo vale muito pouco. Né? Então, eu dei já o exemplo do busto que eu fiz de ouro, batendo com a ponta de uma caneta num bloco de ouro, de nossa queridíssima governanta. Ninguém quer comprar esse busto. Então, que ele valha no máximo o valor da matéria-prima reaproveitável de que ele foi feito. Essas são as leis da oferta e da procura. O que acontece quando a gente restringe artificialmente um deles? A gente vai fazer com que esse produto passe a ter um preço demasiadamente baixo ou demasiadamente alto. A gente vai falsear o mercado. É por isso que qualquer intervenção no mercado deve ser pensada muito cuidadosamente, porque ela vai provocar um efeito em cascata. Um exemplo simples. O governo brasileiro restringe artificialmente a oferta de profissionais de ensino. Para você poder dar aula de matemática, você tem que ter uma licenciatura em matemática. Ora, está assim de engenheiros que têm talento para dar aula e que poderiam ser um excelente professor de matemática, mas que não podem dar aula. O que acontece em função dessa proibição? O que acontece é que os professores ruins de matemática que têm a licenciatura passam a valer mais. Por quê? Porque ele tem licenciatura. Então a escola vai pagar para um professor ruim
um salário que ele não merece. Aumentou o valor de mercado dele. Fez com que ele valesse mais do que ele realmente vale, por restringir artificialmente a oferta. Ou, no sentido oposto, a procura. O governo brasileiro criou o Sistema Único de Saúde. Então, nós temos uma quantidade enorme de péssimos hospitais, péssimas clínicas, atendendo as pessoas. O resultado disso é que, por ter aumentado dessa maneira a oferta, o valor dos bons hospitais, das boas clínicas, diminuiu a um tal ponto que as santas casas todas que ofereciam atendimento de graça acabaram tendo que se unir ao SUS. São meios do governo se enfiar no mercado e assim atrapalhar toda a economia do país. A mesma coisa acontece com a educação, a mesma coisa acontece basicamente com todas essas intromissões indevidas do governo dentro do livre mercado. Por que é indevido? Basicamente porque o governo, ele pela sua própria natureza, pela sua própria organização, uma organização que não é de ninguém, porque é de todos. O que é de todos não é de ninguém. O resultado é que o serviço prestado pelo serviço público vai ter sempre uma qualidade pior do que o mesmo serviço prestado por alguém que está tentando ganhar um dinheirinho com isso. Vai estar tentando trabalhar da maneira mais eficiente possível. Vai estar tentando fazer aquilo funcionar. O resultado é que quando o governo entra em áreas que não são da sua alçada, né, de educação, de saúde, etc., o que ele acaba fazendo é piorar tremendamente a educação, a saúde, na medida em que ele coloca obstáculos, ele faz um dumping, ele faz uma oferta abaixo do preço de mercado, joga o preço de mercado de tudo para baixo, e com isso ele prejudica aqueles que tentariam fazer a coisa funcionar, porque ele é subvencionado. Uma escola pública, por exemplo, ela não precisa ser boa para ter alunos. Uma escola particular precisa. A escola pública pode ser uma porcaria, ela vai continuar recebendo dinheiro dos impostos. Aliás, quanto pior ela for, mais dinheiro ela vai receber. É o que ficam dizendo aí os comunistas, né? Tem que aumentar mais o percentual do PIB que vai para a educação. Deus me livre. Não vai ter nenhum brasileiro sabendo ler e escrever se fizerem isso. Por quê? Porque o livre mercado é um mecanismo pelo qual acontecem essas trocas voluntárias da maneira mais eficiente possível. Ele tem problemas? Tem. Quais? O que a gente viu. Ele é composto de seres humanos, marcados pelas consequências do pecado original. Então, o mercado perfeitamente livre vai ser um mercado dominado pela droga, um mercado dominado pela pornografia, um mercado dominado, em suma, por coisas que apelam aos nossos sentidos mais baixos. A gente pode ver, por exemplo, um fruto do livre mercado, que é uma coisa que mostra, inclusive, o engenho humano para fazer besteira. O ser humano, ele procura, naturalmente, nos alimentos, gordura, porque a gordura é o sinal de um animal saudável, que tem proteína. Uma carne gorda é uma carne que a gente sabe que não veio de um bicho doente. E ele procura, naturalmente, carboidratos, que são a marca da fruta madura, que tem vitaminas. Então, o que o engenho humano do mercado livre demais cria? Cria o biscoito isoporitos, que é só gordura e carboidrato, sem vitamina e sem proteína. Aí vai o sujeito, compra aquilo e diz é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Não, ele vende mais não é porque é fresquinho. Ele vende mais porque aquilo é pura gordura com carboidrato e engana o nosso corpo, que procura gordura como sinal da proteína, procura carboidrato como sinal da vitamina. Ou seja,
o apetite, a gula, o apetite sexual, a luxúria, o cuidado com o corpo, o orgulho, a vaidade, a necessidade de descansar, a preguiça. Se o mercado é perfeitamente livre, ele vai procurar meios de nos tornar mais preguiçosos, mais gulosos, mais luxuriosos, e é o que acontece. E é o que a gente vê hoje. Você vai vender uma geladeira, você bota uma mulher seminua na frente, né, para apelar à luxúria. Então, assim, mais uma vez, a gente tem um equilíbrio que é necessário buscar entre a liberdade que o mercado tem que ter para que ele seja produtivo, para que as coisas cheguem ao seu consumidor final, e o perigo que há dele ser usado para canalizar os nossos instintos mais baixos e saciar as nossas fomes mais desordenadas. E, como tudo mais, a responsabilidade de quem é? É nossa. Eu falei, por exemplo, respondendo a uma pergunta sobre vender álcool numa festa de igreja onde tem um programa para ajudar os alcoólatras. Eu disse, a gente pode fazer a caridade de negar vender álcool para um alcoólatra, para uma pessoa que a gente vê que está bebendo mal. É uma caridade. É uma coisa que a gente pode fazer. Do mesmo jeito, a gente pode tomar o cuidado de evitar usar coisas que estão ligadas à produção de pornografia ou de outras coisas. E pode, quando não houver nenhum outro jeito, transferir isso para uma instância imediatamente superior. Por exemplo, a paróquia fazer uma campanha contra a pornografia. Quando não tem outro jeito, se pode mandar para uma instância imediatamente superior. Por exemplo, a Guarda Municipal combater o tráfico de drogas. Então, a gente pode e deve procurar evitar esses excessos que são devidos às consequências do pecado original no coração do homem. O primeiro lugar em que a gente deve procurar esses excessos é em nós mesmos. Será que eu não estou comendo um monte de porcaria demais? Será que eu não estou comprando besteira? Será que eu não estou sendo consumista, comprando coisas só para eu ficar bem na fita? Será que eu preciso mesmo de um carro novo, de uma roupa de grife? Será que eu preciso mesmo comprar isso? O consumismo, ele é uma maneira que foi criada pela sociedade, justamente nessa de apelar aos instintos mais baixos, é uma maneira de tentar forçar as pessoas a gastar mais. Porque o mercado, ele não tem moral, o mercado não tem alma. E ele é muito eficiente. Ele é tão eficiente que essa eficiência dele se torna perigosa, como no caso do consumismo. De repente, a gente precisa ter um telefone do tipo tal. De repente, a gente precisa ter uma calça jeans para uma jovem de 16 anos, que é mais de R$300. De repente, a gente precisa ter o tênis da moda, o carro do ano. Gente, a gente não precisa de nada disso. Na verdade, a gente não precisa nem de energia elétrica, apesar dela facilitar tanto a vida da gente. O ser humano viveu, desde Adão e Eva até tempo de nossos avós, sem energia elétrica. É bom ter energia elétrica? É. Por quê? Porque é uma coisa que nos ajuda, que faz com que a casa funcione melhor, com que economize, com que a gente não se envenene respirando fumaça do lampião a querosene, com que a gente possa conservar os alimentos na geladeira. Poxa, energia elétrica é uma boa coisa. Então eu vou receber energia elétrica, eu vou comprar energia elétrica do mercado, eu vou ficar muito feliz com isso. E é o que a gente tem que pensar, antes de cada compra. Será que eu estou gastando dinheiro em bobagem? Será que eu preciso mesmo disso? Não por apego ao dinheiro, mas sim porque
esse prazer de ter acabado de comprar a coisa é um prazer viciante. Vocês reparem que é o prazer de ter acabado de comprar a coisa. A pessoa compra o telefone do ano e ela está contente porque ela acabou de comprar o telefone do ano. Se ele continua funcionando perfeitamente, alguns meses depois, quando sai o próximo telefone, ela começa a ficar com vergonha daquele mesmíssimo telefone que fez ela ficar tão feliz. Porque, na verdade, ela não estava querendo telefone. Ela estava querendo o prazer de ter acabado de comprar o telefone do ano. Ela estava querendo o orgulho de pegar aquele negócio e encostar na orelha. Na frente de todo mundo, que todo mundo veja. Aquele orgulho. Aquilo é até uma forma de gula, de uma certa maneira. Então, o perigo do mercado é que justamente ele é muito eficiente. E ele nos leva, muitas vezes, a nos escravizar aos bens. Aquilo que a gente estava falando, da função social, da destinação universal dos bens, a gente sofre essa tentação de ficar comprando. Eu quero isso, eu quero aquilo, agora eu quero aquilo outro. Eu tenho que trocar de telefone quando ele está funcionando, para quê? Eu tenho que trocar de carro, funcionando perfeitamente, para quê? Ah, porque o meu vizinho trocou de carro, azar do teu vizinho. É uma tentação que a gente tem que combater. Mas, ao mesmo tempo, é o melhor mecanismo, o único mecanismo que torna possível fazer com que os bens que realmente precisam chegar na mão de quem vai dar o fim último deles, chegue. Então, sem o mercado, a gente não tem uma fruta fresca para comer. Mas com o mercado demais, a gente não vai comer a fruta fresca. A gente vai comer isoporito sabor fruta. Né? Mas que compete a cada um de nós justamente tentar moderar os seus hábitos de consumo. Moderar os seus hábitos de comprar coisas motivado pela vaidade, pelo orgulho, pela luxúria, pela gula, por todas essas coisas que o mercado usa também para apelar aos nossos instintos e fazer com que a gente gaste dinheiro em um monte de besteira. Um outro mecanismo de funcionamento do mercado, que é um mecanismo crucial e que faz parte dessa lei da oferta e da procura, é a seguinte: se a gente tem uma oferta de alguma coisa, se essa coisa que a gente tem é única, ou seja, eu quero comprar um refrigerante. Imagine que só existe um tipo de refrigerante. Qual é o tipo de refrigerante que eu vou escolher? Aquele, não tem outro. Agora, se eu preciso de um refrigerante, meu médico me mandou tomar um refrigerante, só tem aquele, eu vou comprar aquele. Aí aquele refrigerante está R$10 o copinho. O que eu vou fazer? Vou comprar aquele. Mas e se eu tenho o refrigerante A e o refrigerante B? O que vai acontecer? Você vai ter o refrigerante A, que é muito gostoso, e custa R$8 o copinho. O refrigerante B, que é mais ou menos, e custa 5. Em cada momento eu posso escolher. Isso se chama a livre competição. Eu posso escolher, eu quero pagar um pouco mais por um gosto muito melhor, ou eu quero pagar muito mais por um gosto um pouco melhor, depende de mim. Eu que decido. O que vale mais? Aquele dinheiro ou aquele prazer? Né? E a competição, ela é um mecanismo que o mercado usa para que o preço das coisas, a relação custo-benefício das coisas, na verdade, né? Quer dizer, o preço e o benefício oferido por ela, chegue a um nível ótimo. Então, a gente podendo escolher, havendo uma competição, a gente consegue a melhor relação custo-benefício. Um exemplo, por exemplo, em que a competição é estorvada, né, em que há uma intromissão indevida na competição. Nos Estados Unidos,
existem poucas companhias de telefone celular, mas elas competem ferozmente entre si. Por quê? Porque não há praticamente nenhuma regulação dizendo tem que oferecer isso, tem que oferecer aquilo. Então, eles oferecem o que o público pede. Não existe nos Estados Unidos nenhum plano de celular que não tenha internet e ligações locais ilimitadas. A maior parte dos planos tem ligações ilimitadas para o Brasil inteiro, para o país inteiro. Simplesmente não tem como. Por quê? Porque todo mundo pede isso. Então, a companhia que não oferecesse isso iria perder a competição. Já aqui no Brasil, a legislação fica dizendo, não, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê, tem que ter o número da operadora, quando vai fazer um DDD, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O resultado, as companhias ficam trabalhando, que nem loucas, para conseguir oferecer aquilo que o governo manda oferecer, que muitas vezes simplesmente não é do interesse do consumidor, e não competem entre si. A única coisa que eles competem é em número de reclamações na agência reguladora. Por quê? Porque a competição deles, na verdade, no Brasil, das companhias de telefone, acaba sendo uma competição por quem está mais de acordo com o governo, não com o consumidor. É uma intromissão na economia de mercado que é completamente indevida, só faz piorar o serviço. É um troço que simplesmente não funciona. Porque o mercado, ele é uma coisa muito fácil de mexer e muito difícil de prever o que vai acontecer quando se vai mexer. Algumas coisas como essas são previsíveis. Grandes coisas da relação de oferta e procura são previsíveis. Grandes coisas da competição são previsíveis. Por exemplo, se só existe uma companhia de energia elétrica, a gente sabe que ela vai demorar para consertar quando falta luz, a gente sabe que a luz vai ser cara, a gente sabe que eles vão jogar nas nossas costas, comprar um poste com um regulador, com isso, aquilo. Se houvesse 2, 3 companhias concorrendo, elas iam brigar para quem oferece o poste mais bonito para a gente, de graça. Por quê? Porque elas estariam concorrendo. A gente estaria escolhendo ela e não a outra. E aí a gente entra nesse perigo contra o livre mercado, que é o monopólio. O que é o monopólio? O monopólio é quando uma empresa só presta um determinado serviço ou produz um determinado bem. O monopólio, ele é sempre perigoso, porque justamente ele impede o funcionamento do mercado. É o que acontece na maioria das cidades do Brasil, com água, eletricidade, etc. Quer dizer, falta água, falta luz, eles cobram da gente que a gente pague um monte de coisas que não precisaria a gente pagar. Por quê? Porque eles têm um monopólio. Uma outra forma de restrição da concorrência é o oligopólio, quando junta 2, 3 companhias e elas sozinhas dominam o mercado. Então elas combinam um preço entre elas, ao invés de concorrerem uma com a outra. E cabe lembrar, mais uma vez, que a nossa legislação, o nosso governo, também os interesses políticos do nosso governo, são a favor da formação de oligopólios e monopólios. Eles querem que aconteça. Por quê? Porque, assim, os políticos têm um controle maior da sociedade. Como eu já falei várias vezes, a gente sabe que é muito mais simples mandar em uma rede só de supermercados gigantes do que em milhares de mercadinhos pequenos. Resultado é que uma luta nossa, enquanto católicos, é sempre essa luta em prol do pequeno. Se a gente tem a chance, se dá para a gente comprar no mercadinho, é melhor do que a gente comprar no supermercado. Apesar de que no supermercado provavelmente vai ser mais barato. Por quê? Porque é o jeito dele de tentar jogar o mercadinho para fora. Ele faz o que se chama de dumping. Dumping quer dizer jogar uma coisa. Ele pega, compra uma quantidade absurda de um produto, já consegue um desconto,
vende aquele único produto com a margem de lucro pequenininha, ganhando tanto na quantidade quanto no preço que ele aumenta de outros produtos, para que seja impossível para o pequeno consumidor, para o pequeno vendedor, para o mercadinho, concorrer com ele. Ora, o Mercadão está vendendo a latinha de cerveja 50 centavos. Aí o pequenininho vai dizer, mas peraí, eu pago 1,50 na lata que eu compro para vender. Eu não posso vender por menos do que 2. E aí ele vai jogar o outro para fora do mercado. Isso é o que se chama dumping. É outra maneira, dessa vez por particulares, de interferir no funcionamento do mercado. Quer dizer, o nosso trabalho, enquanto católicos, a nossa preocupação deve ser de ajudar, pelo bem comum, pela solidariedade de toda a sociedade, ajudar o pequeno. Proteger ao máximo o pequeno contra o grandão. Seja o governo, seja o monopolista, seja o oligopolista. A gente tem que procurar ajudar o pequeno. Ajudar com a nossa freguesia, ajudar para quem tem essa vocação e quer se meter na política partidária, ajudar tentando fazer passar a legislação a favor, vai ser muito difícil. Como eu já falei, o herói católico que quer disputar um cargo eletivo, ele sabe que ele está caindo na cova dos leões, tem que rezar muito, senão ele vai ser corrompido. Mas a nossa função é justamente procurar ajudar ao máximo o pequeno produtor, o pequeno comerciante. Se a gente vai fazer uma mudança, é melhor fazer uma mudança com um cara que tem um caminhão do que com a companhia de mudança. Por quê? Porque aquele cara que tem um caminhão, ele está sustentando a família dele com o caminhão. Ele está fazendo o negócio, ele tem aquele trabalhinho dele, talvez seja o filho dele que ajuda a botar no caminhão. Para ele é muito mais valiosa a nossa freguesia do que seria para uma companhia gigante baseada nos Estados Unidos que não sabe nem o nome dos empregados. Então, a gente deve procurar sempre lutar pelo pequeno, a gente deve procurar sempre evitar as tentações a que nós temos acesso graças ao livre mercado. Às vezes isso é difícil. Tem gente que é viciada em salgadinho, tem gente que é viciada em refrigerante, mas é uma luta que a gente deve ter. Por quê? Porque o mercado é tão eficiente que ele nos vende lixo, se a gente não prestar atenção. A gente deve sempre, antes de comprar qualquer coisa, pensar, eu preciso mesmo disso? A gente deve sempre pensar se a gente está fazendo a coisa certa. Se aquele objeto foi realmente feito, Deus fez a matéria-prima daquele objeto, será que é para esse fim que eu estou querendo dar? Deus não fez nada para a gente saciar o nosso orgulho. Deus não fez nada para a gente saciar a nossa luxúria ou a nossa gula. Então, se eu já estou alimentado, e aí eu vejo lá a balinha que faz ploft na boca, sei lá. Espera aí, eu estou alimentado. Eu não estou com açúcar do sangue baixo. Eu querer comer essa balinha é pura gula da minha parte. Não vou comprar isso. Eu tenho um armário cheio de roupas. Aí eu vejo lá a última roupinha da moda. Eu olho, peraí, eu tenho um armário cheio de roupas. Para que eu vou comprar essa roupa? Eu tenho um carro que funciona. Aí lança um novo carro XYZ14 com 19,5 válvulas e eu vou ficar tão bonito dirigindo isso. Pelo amor de Deus, seu orgulho. Quer dizer, esse consumismo a gente deve evitar ao máximo combater. Porque o mercado, com toda a sua eficiência, vai estar trabalhando para que a gente seja consumista. Então, como dizia Vicente Mateus, uma faca de 2 legumes. A gente tem que preservar o livre mercado, porque sem o livre mercado, a gente tem desabastecimento, a gente não tem comida, a gente não tem roupa, a gente não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se precaver, e isso, como sempre, começa pessoalmente, cada um de nós. E assim a gente, pelo exemplo, faz com a nossa família, a nossa vizinhança, a nossa paróquia. A gente tem que se precaver contra as armadilhas que são trazidas pelo mercado.
os excessos que o mercado nos leva a fazer com toda a sua sedução, né? A gente ficar comprando babolagem, a gente ficar consumindo que nem loucos, a gente ficar se endividando com prestações a perder de vista para comprar uma coisa que a gente não precisa, só por orgulho, só por que o vizinho tem, por inveja, né? Só por gula, só por luxúria. Inclusive, uma coisa que não é muito sabida, eu até já mencionei isso rapidamente, mas agora é o momento de dar uma explicação um pouco maior. Uma coisa que não é muito sabida é que essas lojas de eletrodomésticos, que tem tantas por aí, elas, na verdade, são bancos. Elas não são lojas de eletrodomésticos, elas são bancos. Em termos, inclusive até de registro, elas são um banco que empresta dinheiro para as pessoas. E para que as pessoas fiquem com vontade de pedir dinheiro emprestado, eles oferecem o serviço de vender uma televisão gigante, um jogo de sofá, etc. e tal, etc. e tal. Aquilo lá é só uma tentação para você pedir dinheiro emprestado. Faz muito mais sentido ir numa loja de móveis usados e comprar um bom sofá usado, em bom estado, ou até comprar um sofá usado e mandar reparar ele, economizar dinheiro durante alguns meses e comprar um sofá usado e mandar forrar de novo ou comprar um sofá em excelentes condições, do que pagar juros, porque numa loja dessas, como ela é um banco, a gente vai pagar juros mesmo que a gente pague à vista. O juro é embutido no preço. Eles dizem que é sem juros, mas não é, o juro está embutido no preço. Eles lidam, na verdade, eles lidam com a noção de recompensa. Como é que funciona essa noção? Que é um mecanismo de muitas armadilhas do mercado. Eu estou com vontade de beber água, estou com sede. Então tem essa água aqui. Eu posso beber essa água agora, eu posso beber essa água daqui a 5 minutos. Eu beber essa água agora, eu pago mais. Então eu vou pagar para eu ter o prazer de beber água logo. E é isso que essas lojas fazem. Quer dizer, a gente paga muito mais do que aquela coisa vale para ter o prazer de ter a coisa antes de economizar o dinheiro. Eu quero comprar um aparelho de som novo, qual é a coisa correta, a maneira correta de agir? Eu vou guardar um dinheirinho todo mês. Se eu guardar metade do dinheiro que eu gastaria na prestação do aparelho de som, eu guardar metade daquele dinheiro, durante o tempo que eu pagaria a prestação, eu posso ir numa loja que não seja um banco e comprar aquele aparelho de som à vista, gastando metade do dinheiro. Ao invés de eu querer receber a recompensa antes de eu ter pago o preço. Isso, gente, é a cobiça. Para que serve aquelas TVs todas gigantescas na porta da loja? Para incentivar a cobiça. Para fazer com que a gente peque. Para fazer com que a gente vire consumista. E o mercado é muito eficiente. Inclusive eficiente nisso. A gente tem que tomar um cuidado enorme. Se a gente for ver até outras coisas, se a gente pega, sei lá, o piso da casa, né? A gente precisa consertar um negócio no banheiro, a gente nunca mais vai encontrar aquele mesmo azulejo. Antigamente a gente encontrava. Hoje em dia não encontra mais. Por quê? Porque o mercado descobriu que vale mais a pena forçar a gente a trocar todos, inclusive os que estavam bons, que não precisaram ser quebrados na obra. Né? São preocupações que a gente deve ter. Por quê? Porque nós somos os custódios, nós somos os tomadores de conta dos bens que Deus nos deu. Então, a gente gastar isso para a cobiça, né, de comprar a TV antes de pagar a TV, levar a TV para casa, a luxúria de ficar vendo pornografia, a gula de ficar comendo gordura com carboidrato puro que não alimenta, não foi para isso que Deus nos deu aqueles bens. A gente não está tomando conta deles direito.
Não é questão de ser sovina, é questão de fazer o bom uso dos bens, como a gente viu na pergunta anterior sobre não tratar bem do automóvel, por exemplo. Não é questão de ser sovina, é questão da gente respeitar o dinheiro que a gente tem, da gente dar um bom uso a ele, da gente não usar ele para a gente se escravizar. Então, o livre mercado, que é esse mecanismo tão eficiente, ele é algo com que a gente tem também que se precaver. É algo que a gente deve levar em consideração nas nossas ações, ou seja, a gente vai fazer um programa, uma coisa de caridade pela igreja. Ótimo, maravilhoso. Mas vamos pensar direitinho em como a gente está fazendo isso, pensar nas consequências econômicas daquilo. A gente está fazendo isso da melhor maneira? Haveria uma maneira mais barata? Será que a gente não vai estar tirando o trabalho de uma pessoa honesta oferecendo aquilo de graça? Por exemplo, em alguns casos, né, tem coisas que oferecer de graça, pessoas que poderiam pagar vão ir lá receber de graça. E aí, com isso, a gente vai estar tirando o trabalho de uma pessoa honesta. São coisas que a gente tem que pensar. O mercado, ele sempre existe. E ele sempre vai existir. Os comunistas, nos países comunistas, tentaram acabar com o livre mercado. Quem chegou mais perto disso foi a Coreia do Norte, que hoje em dia as pessoas morrem de fome por lá. Por quê? Porque sem mercado não tem comida. Nos outros países, em Cuba, na finada União Soviética, o que aconteceu foi que o mercado virou mercado negro, foi para baixo dos panos. Então, em Cuba, vende-se legume como no Brasil se vende droga. Não vai fazer isso na frente da polícia, vai ficar mais ou menos escondido. Por quê? Porque senão ninguém consegue comer o suficiente para ter saúde. Então, o mercado ele sempre existiu, ele sempre vai existir. Ele é uma coisa que é tão humana quanto a gente chegar e olhar o que o outro tem e dizer, pô, que legal, eu tenho isso daqui, quer trocar? O mercado faz parte da natureza humana. Mas justamente por ele ser um mecanismo tão eficiente, ele oferece perigos que nós temos a responsabilidade pessoal no que diz respeito a nós, a cada um de nós, a nossa família, de procurar se preservar desses perigos. E a sociedade como um todo deve procurar ajudar o próximo a sair disso, né? Combater as drogas, combater a pornografia, combater o consumismo, combater aquela coisa, não proibir aquela coisa. É claro que a gente pode e deve proibir a droga, a pornografia, mas o que se vai estar fazendo ali, e isso a gente tem que levar em consideração, é fazer com que a droga seja mais valiosa, a pornografia seja mais valiosa. Custe mais dinheiro. O pessoal mais velho se lembra, antes de liberar a pornografia, que era uma coisa, era um tesouro para quem gostava. O sujeito tem uma revistinha sueca, aquilo passava de mão em mão como se fosse um tesouro. Por quê? Porque havia poucas. Graças a Deus havia poucas. Porque era proibido. Do mesmo jeito, antes de liberarem a droga desse jeito, a gente não via gente drogada andando pela rua o tempo todo. Então é bom que isso aconteça, é bom que fique mais caro, porque menos gente vai usar. Agora, se a gente pega e tenta impedir o uso de telefones, telefones celulares, a gente proíbe telefones celulares, não faz o menor sentido. Essa questão de quando proibir, ela é muito delicada, porque a proibição ela é sempre uma ação impositiva de cima para baixo que vai gerar uma perda de liberdade nas camadas inferiores, nas instâncias inferiores. E que vai provocar, vai abalar o mercado, vai provocar desequilíbrios ainda maiores. Então, são coisas que devem sempre ser feitas com muito cuidado. Já a nossa responsabilidade pessoal, da gente ver o que a gente vai botar na geladeira de casa, da gente ver o que a gente vai comprar,
da gente ver o que a gente vai comer, da gente ver se a gente precisa mesmo trocar de carro, de telefone, de aparelho de som, comprar uma roupa nova. Isso é nossa responsabilidade pessoal. E aí é completamente responsabilidade nossa combater o consumismo movido pela cobiça, pela gula, pela luxúria, pelo orgulho. Faz parte do nosso processo de santificação não nos deixar escravizar pelo mercado.